Então, eu agradeço muito e vamos, então, nos sentar e dar início ao trabalho. Você fica no meio? Fica no meio? Ou não? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Ela é fundamental para esse debate. Cada um de nós vai apresentar uma discussão em torno de 15 a 20 minutos no máximo, nós dois. A Vera vai ser a nossa debatedora, né? Colocando as ideias em jogo aqui, em contraste. E nós também contamos depois com a participação de vocês, com questões, com proposições, com colocações. A ideia dessa mesa é justamente colocar o patrimônio em cena, né? Sublinhar o patrimônio como uma categoria, hoje em dia, talvez mais importante do que nunca. Em função de inúmeros eventos e inúmeros acontecimentos sociais que nós conhecemos de uma maneira ou de outra, seja através de pesquisa, seja através do contato com discussões na academia, ou mesmo através das notícias que são veiculadas nos jornais, na mídia, na imprensa de uma maneira geral. Mas, ao mesmo tempo, o nosso propósito é olhar o patrimônio através de uma perspectiva relativizadora, né, e relacional, crítica. Crítica no sentido bem marxiano do termo, né, de tentar expor um pouco as raízes dessa noção, na verdade, uma relação plena de interesses, muitos deles não muito claros, mas que se colocam urgentes no momento que nós vivemos. Então, a ideia é justamente os atores de cena desafiar concepções usuais, às vezes centradas muito em categorias que hoje já não produzem tantos resultados como produziram há algumas décadas. Uma delas que eu acho muito importante, que eu acho que vai fazer parte da nossa discussão, é essa grande oposição natureza-cultura, ou sociedade-indivíduo. A gente tem acompanhado um debate científico na academia, cada vez mais, que essas categorias, essas oposições não se sustentam mais. É preciso buscar outros termos, é preciso romper os quadros onde elas foram forjadas e justamente caminhar no sentido de encontrar aí, esse é o sentido, acho, dessa mesma, uma fronteira, né, onde as coisas são um pouco mais difusas, ambíguas, a gente está num terreno movediço e justamente procurando jogar alguma luz para clarear todas essas questões que nos tocam, que são urgentes e que nos chamam a uma reflexão. Acho que esse é o grande sentido dessa categoria. Enfim. Eu preparei uma apresentação, não é para ser nada muito voltado ao esquema do rigor, assim, muita rigidez não, mas é para propor algumas questões, né? Eu, quando comecei a pensar no tema da mesa e como é que eu poderia abordá-lo, me surgiram algumas questões quanto a essa situação da emergência de novos movimentos e reivindicações identitárias, sobretudo com as questões que eu trabalho, né, assim, étnicas, atualmente, mais especificamente, indígenas. E quais são os tipos de problema que essas realidades, que eu estou chamando aqui, talvez como uma espécie de provocação, de não ocidentais, nos trazem com problemas
para as categorias ocidentais para pensar a questão do patrimônio. E eu acho que está todo mundo ouvindo, né? Então, eu subintitulei essa fala que eu quero fazer: desafios para pensar o patrimônio face aos novos movimentos de afirmação ética. Apropriações de categorias ocidentais tentando, né, assim, problematizar, né, ou talvez trazer como provocação essa dicotomia ocidentais e não ocidentais, muito inspirado, né, em alguns problemas que a realidade dos povos indígenas, especificamente dos Pataxó, dos quais eu trabalhei, nos traz para pensar categorias relativas ao patrimônio. Categorias que muitas vezes têm alguns séculos de investimento, né, científico ocidental para pensá-las, né, e para chegar a uma certa estabilidade que a gente encontra na teoria, e que eu penso que essas outras realidades, que às vezes, né, que dos anos 80 para cá se tornam emergentes no sentido político, no fundo sempre tiveram ali, mas passam a ter mais visibilidade, e elas trazem problemas para lidar com algumas características ou algumas categorias que são típicas da nossa discussão sobre patrimônio. Então, assim, né, no processo que lá nos Pataxó, Rodrigo Pimentel chama de modernização dessas sociedades ditas tradicionais, não ocidentais, ou qualquer outro desses rótulos que se queira atribuir a elas, né, nesse processo de ocidentalização, existem diversas categorias, também aquelas relativas ao patrimônio, mas não a todas, que são reelaboradas, que são rearticuladas. Essas comunidades diversas, né, e aí eu estou falando, sempre tentando trazer um pouco a discussão para aquilo que é o meu campo, né, para olhar esses indígenas. A ocidentalização ou a intensificação da relação com as sociedades ocidentais, com os povos indígenas, sempre passa por um processo de reelaboração das nossas categorias, das nossas realidades, dos nossos objetos, né, assim, para quem teve alguma familiaridade com a tese que eu escrevi, a minha ideia toda no trabalho de campo e na tese sobre o Pataxó era pensar como é que os Pataxó reelaboram aquilo que a gente chama de turismo e reconstroem as diversas categorias pertinentes ao turismo dentro de uma nova lógica, dentro de uma outra lógica. E eu acho que, em relação a algumas categorias que são importantes para a discussão sobre patrimônio, eles nos trazem essa mesma contribuição, e aí a conclusão a que eu quero chegar no final dessa apresentação é uma problematização, talvez uma afirmação, de que talvez nós não tenhamos as ferramentas adequadas mais para lidar com essas novidades. Então eu peguei, né, algumas categorias que eu achei que eram relevantes assim, para a discussão sobre patrimônio: tempo, identidade, linguagem e vivência, que eu chamei de ocidentais, e tentei discutir, né, uma contraparte nativa dessas categorias, no sentido, né, de fazer essa oposição que é artificial, né, eu sei que ela é artificial, mas que nos ajuda a pensar algumas coisas. A primeira questão é o tempo, né? Assim, e aí tinha uma anedota interessante sobre o nosso conferencista de ontem, né, o Ailton Krenak, que teve a oportunidade de estar com ele ontem, né, viu que é um sujeito muito singular. Nós convidamos o Ailton para participar do evento lá em janeiro, fevereiro, não minto, no ano passado. Tinha um pouco mais de um ano até a realização do evento. E isso foi num encontro assim, que ele estava tendo, ele tem vindo à universidade, dar alguns cursos, fazer algumas palestras. Ele estava num desses encontros, a gente fez um convite, e aí numa dessas conversas ele nos provocou com a seguinte questão:
rapazes aí vieram me convidar para um evento que vai acontecer lá em novembro do ano que vem. Aí eu disse para eles assim, eu vou responder para vocês no meu tempo. Porque para mim me parece absurdo essa ideia de projetar coisas num tempo tão distante, assim, comprometer com vocês em novembro de 2014, nós estamos aí, era agosto ou setembro de 2013, para mim isso não faz muito sentido. Né? Ele até fez uma piada, ele achava a coisa mais engraçada do mundo alguém fazer financiamento de 20 ou 30 anos para comprar um imóvel que vai ser construído nos próximos 3 ou 4 anos. Ele dizia assim, muitas vezes dá certo, mas eu acho isso uma das coisas mais, né, do meu ponto de vista, aberrantes que existem. Essa dificuldade, né, assim, estou trazendo essa piada um pouco, assim, para dizer que essa categoria, né, que a gente trabalha como tão estável, uma certa relação com o tempo, ela varia, né, de contextos, e quando você tem uma dicotomia ou uma diferenciação um pouco mais radical de sociedades, me parece que se torna mais problemático. Como é que a gente pode pensar a memória, né, que está relacionada a essa categoria do tempo, e é uma categoria fundamental do patrimônio, a partir de uma perspectiva, né, em que o sujeito não né, e aí eu conhecia isso como retratando uma realidade indígena, a partir do momento que o sujeito não quer se planejar e se comprometer com um tão longo prazo. E, no fundo, lidar com o patrimônio é se comprometer com longo prazo, né? Tanto para trás quanto para frente. Né, assim, o longo prazo da memória a que aquele patrimônio remete, e o longo prazo do tempo pelo qual eu desejo preservá-lo. Né? Pensar essa categoria do patrimônio a partir do tempo, a partir de uma certa relação com o tempo, a partir da ideia de memória, num contexto, né, em que o sujeito acha difícil se comprometer com daqui a um ano, né, é muito problemático, né, e nos coloca desafios para lidar com outras realidades, né, pensando nessa ideia de patrimônio. E uma outra questão, né, que me parece muito interessante, eles trouxeram aquela diferenciação, né, sociedades quentes, sociedades frias, sociedades orientadas para o progresso, para a mudança, e sociedades que desejam a estabilidade. Né, e retrata sociedades indígenas como frias, sociedades que desejam congelar o tempo, sociedades que desejam que tudo fique como está, e que se imaginam como possuindo uma cultura, uma tradição imemorial. Ela é afirmada discursivamente como se não tivesse mudado. Sempre foi assim. Né? As coisas sempre foram assim. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. Né? E nós sempre fizemos desse jeito. Qual é, então, né, a função de preservarmos? Né? Preservar um objeto, preservar uma manifestação, uma vez que ela parte para si do princípio que nada nunca mudou. Então, né, essa é uma provocação do nosso debate depois. Como pensar a memória quando você tem outras realidades trabalhando com a questão do patrimônio? É claro, existe um movimento indígena, existem outros tipos de movimentos vinculados a comunidades étnicas que de fato discutem, né, a categoria do patrimônio. Mas eu acho que muitas vezes entrando num jogo viciado das nossas categorias, se apropriando das nossas categorias acadêmicas, que a gente sempre usou para pensar sociedades ocidentais, orientadas para a mudança, que desejam o progresso, né, e que para elas, portanto, faz sentido preservar alguma coisa do passado como uma memória. Como é que a gente lida com o patrimônio como uma sociedade diferente? Não se vê como desejando e buscando a mudança, e não se vê como necessariamente lutável, né, mas pelo contrário, tem como ideal a estabilidade. Como é que a gente pode pensar a memória? Né? Como é que fica esse instrumento fundamental para discutir o patrimônio? A linguagem, né, eu fiz uma brincadeira assim, minha pátria é minha língua, o que acontece se eu não tenho pátria, se eu não tenho língua, como é o caso de vários povos indígenas brasileiros. Né, assim, em função de processos de
colonização, muitas vezes não tem mais língua própria. E, embora muito se veja como uma sociedade fechada, daí vem inclusive o termo que a etnologia usa para tratar a nossa sociedade que se relaciona com sociedades indígenas, como sociedade envolvente, aquela sociedade que envolve uma outra, ela se sobrepõe a uma outra, ela cerca uma outra sociedade. Como se a sociedade indígena, como uma sociedade completa, se visse de repente cercado pela sociedade brasileira, por exemplo. Então, mesmo que algumas delas tenham se pensado como sociedades completas, fechadas, independentes da sociedade brasileira, nunca tiveram, né, do nosso ponto de vista, uma pátria, um Estado, uma centralização que inclusive ajudasse a pensar nessas categorias do patrimônio, o que é patrimônio, o que não é patrimônio, quais são as representações importantes. E aí de novo ficava me perguntando assim, né, será que a gente não tem um problema de ferramenta, né, para lidar com essas realidades? Essa categoria da linguagem, né, que é muito cara e que talvez seja fundamental para o patrimônio, ele se expressa numa certa linguagem, ele faz sentido numa certa linguagem. Será que ela não é problemática também? Para povos que têm uma realidade linguística muito diferente da nossa. E uma realidade também, a gente pode chamar de política, muito diferente da nossa. No sentido de que, né, assim, não se pensam como sociedades que devem necessariamente ser centralizadas, organizadas, num aparato burocrático que a gente chama de Estado. Né? Esse é um problema para elas, né, de apreensão de algumas categorias nossas, como é que se lida com a linguagem, como é que se lida com as nossas ideias sobre a linguagem. Eu gosto sempre de falar de uma questão assim, que eu acho que é muito interessante e mostra muito como é que se dá a nossa relação com as sociedades indígenas. Até os anos 60, né, o SPI procurava, né, povos indígenas pelo Nordeste, especificamente, que é mais ou menos o meu campo, por algumas características definidoras do que é uma população indígena. Você tem que ter uma língua própria, tem que ter certos rituais, você tem que ter certos tipos de caracterização, que às vezes variavam de um modelo oficial de índio para outro, né, isso nos anos 60, e desde a colonização, né, desde a chegada da colonização, os ocidentais se dedicaram a destruir todas essas características que agora nos anos 60 querem encontrar, né, assim, nos índios do Nordeste. Então, nós passamos aí alguns séculos acabando proibindo a sua língua, acabando com seus rituais, acabando com as suas manifestações, e agora a gente quer que para ser índio vocês tenham língua, vocês tenham rituais, vocês tenham manifestações, se comportem de um certo modo, né? E acho que isso é problemático para a questão da língua, né? Se até no contexto do governo Lula, uma certa mudança de paradigma político, né, que marcou o cenário, por exemplo, do Ministério da Cultura de 2012 para cá, houve uma forte valorização das línguas indígenas, pensá-las como patrimônios, pensá-las como um legado para a sociedade brasileira. E aí o que é feito de povos indígenas que não têm línguas, não tem mais línguas próprias. No máximo tem uma apropriação singular do português, né? Se fala o português com uma ou outra tipicidade local, assim, mas que não tem mais uma língua própria. Então, como é que a gente pode, então, né, já que o Ministério da Cultura está pensando nisso como patrimônio, está pensando nessas questões como fundamentais, como é que a gente pode pensar no caso dessas populações? Né? Esse é um dos problemas que se dá nesse processo de modernização, né, que a gente pode chamar de organização no contexto mundial, né, que o Rodrigo chamou de modernização no caso das sociedades indígenas. Né, surgem essas questões, e aí eu queria muito, né, assim, nessa apresentação, nessa curta fala aqui para vocês, problematizar essas questões para a gente começar a debater, porque me parece, né, olhando do ponto de vista, né, olhando lá do meu campo, olhando do ponto de vista da realidade que eu estudei,
e pensando nessas questões do patrimônio, me parece que a gente tem um problema sério de ferramentas. A gente tem um problema grave para pensar essas outras sociedades ou outras realidades nos termos que a gente sempre pensou patrimônio para nós. Essa categoria da vivência, isso eu achei interessante trabalhar, porque tenho acompanhado algumas discussões de colegas que trabalham mais fortemente nessa questão do patrimônio, não é nem exatamente a linha de força do trabalho que eu faço, né? A respeito de como viver o espaço do patrimônio de um outro modo. Né? A gente, na nossa sociedade, houve em algum dado momento uma certa tradição, né, de se viver o espaço, por exemplo, do museu, como um espaço de muita rigidez, um espaço de pouca abertura, etc. E tal. E agora tem uma preocupação muito grande em transformar esses espaços em vivenciais, em fazer com que as pessoas tenham experiências afetivas, sensitivas naquele espaço. E aí fiquei pensando, né, assim, para sociedades indígenas, como é que funciona isso? Assim, o patrimônio ele é sagrado, ele tem essa rigidez, ele tem um certo distanciamento que caracteriza isso, ou ele talvez seja profano, ele é cotidiano, tem, enfim, contextos diferentes, mas para mim eu acho que pelo menos tem uma realidade que é muito interessante, que eu falei aqui, que apontam para categorias do tipo patrimônio material, patrimônio imaterial, e fiquei pensando em certos tipos de crenças, né, assim, que a gente trataria normalmente como patrimônio imaterial. Por exemplo, a crença nos encantados. Encantados são os espíritos da mata. Aqui em outros lugares tem outras denominações, né? No Nordeste comumente se chamam de encantados, com os quais os Pataxó comunam em certos momentos específicos. A gente chamaria isso, se quisesse patrimonializar, de patrimônio imaterial. Mas até que ponto isso é imaterial? No sentido de que não é só, né, e aí talvez eu tenha um problema de interpretação da religião, porque não faço muito parte dessa comunidade também, mas que me parece que nas nossas religiões essa instância que a gente pode assemelhar ao encantado, entidades espirituais e tal, elas existem num outro plano, a gente se relaciona com elas, mas de um modo muito indireto. A gente reza, a gente tem um tipo de ritual, enquanto que para essas outras sociedades, embora não físicas, né, e nesse sentido a gente trabalharia como imateriais, essas entidades, esses seres, né, eles também não são quase que abstrações. Eles são reais, eles dialogam, eles convivem e eles, né, podem interferir diretamente na sua vida. Eles podem atuar sobre a comunidade, sobre o sujeito, né, de um modo muito direto. Então, será que dá para pensar isso como imaterial? Será que essas entidades, elas podem ser pensadas como imateriais? Será que essas nossas categorias funcionam para essas entidades também? Eu terminando. A última questão que me parece problemática também é a questão da identidade. Nós chamamos esses movimentos de autoafirmação identitária, de novos movimentos identitários, uma série de outras derivações da questão identitária. E aí eu fiquei pensando também, né, será que para todos esses povos ser igual a si mesmo é de fato um projeto? Quando a gente fala em identidade, a gente fala, né, em um conjunto de características que a gente é capaz de reconhecer. Né, assim, isso sou eu, né, eu sou assim. Por mais que ela seja descentrada, híbrida, múltipla, né, seja qual for a terminologia, mas eu me reconheço nela. E fiquei pensando se isso necessariamente é verdade para essas sociedades. E uma figura que me parece lapidar para pensar isso é a figura do xamã. Um
sujeito que tem, por dever de ofício, ser outros, né? Fazer a passagem de um plano para outro, mudar de forma, se tornar bicho, se tornar encantado. Esse sujeito, né, a identidade funciona para ele, e uma sociedade em que esse sujeito tem um papel tão importante, é uma sociedade da identidade como a nossa, que tem essa categoria como central para talvez pensar em manifestações culturais. E, de novo, não estou negando, né, que há, no âmbito dessas sociedades, todo um movimento político e tal, que se articula em torno dessas categorias que nós usamos, que faz delas uma apreensão, que fala em cultura, que fala em identidade, que fala em preservação de patrimônio. Mas eu fico me perguntando se de fato essas categorias funcionam para pensar aquela realidade. E só para concluir, colocando... tinha essa outra questão, né? O que é importante para se definir a identidade de um grupo? Né? E o que é importante para quem? Em que sentido? Né? Nós temos, para nós, a teoria, né, nos ligou uma série de questões para pensar essa coisa da identidade. Nós podemos pensar a identidade, né, a partir do reconhecimento de um certo grupo, da manifestação de certas práticas que me identificam com um outro grupo de pessoas. Né? Só que essas categorias, de novo, foram construídas numa outra sociedade. Né? Será que essas categorias funcionam em sociedades indígenas? Será que... E aí eu ficava pensando nessa coisa de ser índios. Os Pataxó, para quem não conhece, são muito diferentes do estereótipo amazônico de índios que a gente tem na cabeça. Miscigenados, muito misturados com a população local, então fisicamente não correspondem em uma boa parte da população, majoritária, uma boa parte, ao estereótipo que a gente tem de índio. Mas para eles nunca foi um problema, né, diferenciar quem é índio e quem não é. Porque tem instrumentos internos, pertencimento a certas famílias, a vinculação a uma rede de parentela, tal, que imediatamente coloca o sujeito dentro ou fora da comunidade indígena, que é facilmente reconhecível dentro da própria comunidade. Então, assim, será que os critérios deles para pensar o pertencimento, a identidade, batem com os nossos, funcionam com os nossos? E aí tem uma outra categoria que a gente estava conversando mais cedo hoje, né, na hora do almoço e tal, e que eu achei que era, né, não tinha pensado para a apresentação, mas eu achei que era importante colocar em jogo, que é a categoria da autenticidade. Né? Que estava dizendo mais cedo, parece às vezes, para algumas pessoas, que ela foi superada, o problema da autenticidade foi superado, então a gente não deve, como acadêmico, como teórico, buscar a autenticidade no sentido rígido dessas culturas em transformação, né? Mas ela é um problema para o turista. Né? O turista é obcecado pela autenticidade, é obcecado por encontrar uma cultura que mantém suas tradições, que mantém seus traços autênticos do modo como ele imagina que deve ser. O problema é, alguém perguntou outros como é que eles pensam que deve ser a autenticidade, o que é, afinal de contas, manter a minha cultura autêntica, o que é mantê-la igual, manter as minhas tradições. Então, a autenticidade é uma das outras categorias que é sempre pensada num eixo, né, que nós usamos para pensar a nossa sociedade. Quando a gente fala do que é autêntico ou não é autêntico nas sociedades ocidentais, parece, eu acho que ela já se tornou problemática, inclusive para as sociedades ocidentais, mas parece que a gente sabe muito bem o que está falando. Então, isso é autêntico porque se preservou igual, isso não é autêntico porque mudou e recebeu contribuições disso ou daquilo. Por exemplo, os Pataxó, né, a transformação é a própria razão de ser da cultura. Né? Assim, o que a gente chama de cultura, um conjunto de traços, um conjunto de representações que
identificam a comunidade, né, a mudança sempre foi talvez a característica mais singulariza. Né? É importante não estar tão estável, né? E nisso se diferencia um pouco até de outras sociedades indígenas. Mas, enfim, quais são os critérios de autenticidade para eles? O que faz uma certa manifestação ser vista ou não como autêntica, ser vista ou não como transformada, ser vista ou não como falsificação, espetacularização, etc. E tal. Então, para finalizar, eu quis aqui problematizar, para a gente começar a discutir. E aí, o desejo, desde o início e até o final, vai ser sempre a gente discutir, fazer apresentações sintéticas para que possa dialogar com vocês, que vocês possam trazer as realidades dos diversos lugares onde vocês estão no trabalho. Então, o intuito dessa fala era muito problematizar. Nós temos, hoje em dia, né, com essa questão do turismo, com essa questão da globalização, pensando nos processos de patrimonialização, instrumentos adequados para lidar com essas não são novas realidades, mas realidades que nós não estávamos academicamente, teoricamente, habituados a lidar. Sociedades indígenas, as diferentes sociedades indígenas que existem, né, no Oeste, dentro da região leste brasileira, do Nordeste, do Sudeste, tem povos diversos e tal. Nós estamos prontos, nós temos instrumentos para pensar essa realidade, uma vez que, a minha hipótese inicial era que, ao receber essas categorias da nossa sociedade, identidade, tempo, linguagem, vivência, autenticidade, essas culturas as transformam, né, para fazer funcionar. Né, porque que nem se tem um certo tipo de modo de produção, você recebe um instrumento novo, esse instrumento tem que ser apreendido, né, e posto a funcionar dentro da sua realidade, no seu contexto, para aquilo que te é necessário. As categorias que nós impomos ou trocamos, depende do tamanho do exército, com essas outras sociedades, também funcionam assim, né? Elas são apreendidas, elas são transformadas dentro de um processo, às vezes longo, para fazer funcionar nessas sociedades. Então, né, essas categorias que a gente tem servem para trabalhar a questão do patrimônio, servem para discutir a questão do patrimônio, com sociedades que partem de pressupostos muito diferentes e, ao receber nossas categorias, as transformam. Afinal, nós estamos falando da mesma coisa quando eu e os Patachó conversamos sobre identidade. Então, para a gente não ficar desempregado, eu coloco para vocês mais perguntas do que respostas. Deixar essa para Bom, eu vou apresentar algumas ideias a partir de um texto que eu criei para a gente discutir um tema que, no meu ponto de vista, da maior urgência, que é isso que a gente tem observado já há algum tempo, pelo menos no Brasil, há pelo menos uns 10 anos, mas em diferentes partes do mundo, que isso é um fenômeno que acontece, a gente vai colocar aí uns 25 ou 30 anos, que é isso que se tem chamado de o boom da patrimonialização, ou também, né, na fala de outros intelectuais, né, como Rachid Amiroux, que era um antropólogo francês bastante renomado e conhecido no campo do patrimônio, mas que infelizmente veio a falecer em 2011, ele chamava de inflação patrimonial. A ideia é um pouco discutir isso em termos do título que eu dei para esse texto, né, esse negócio aqui que eu chamo Vale Tudo. Acho que me inspirei pelo nome dela. Vale Tudo. Identidade, cultura e patrimônio na pós-modernidade.
também é uma noção que faz muitas pessoas, né, enfim, arrepiar o cabelo do braço. Algumas aderem, outras não. Mas o que eu queria colocar aqui é que, no centro das mutações da revolução que permitiram a implosão do conceito clássico de patrimônio como distinção social, se trouxe principalmente a noção antropológica de cultura, bem como outros fatores, que, na falta de um nome melhor, eu vou chamar de globalização. Também uma categoria, um conceito que a gente utiliza, lança a mão para dar conta de, enfim, eventos, fenômenos que a gente, às vezes, não identifica muito bem o que está acontecendo. Se a gente quiser chamar isso de causa, a gente pode. Mas, então, a ideia é um pouco falar disso. O que permitiu as formas de mudanças, as transformações, algumas delas, permitiram essa extrema flexibilização junto à ideia de patrimônio, que vão nos trazer hoje, né, essa gama de bens patrimoniais que adentram a esse universo que antes era extremamente reduzido, elitista, se é que eu posso usar esse nome, essa esfera sagrada do bem patrimonial. Porque acho que isso é um pouco, a gente tem, né, cada um aqui para si tem isso, de que a ideia de patrimônio um pouco nos remete a essa ideia de alguma coisa distinta, selecionada, mesmo sagrada, que não se confunde, não se mistura com aqueles objetos ou os fatos da vida ordinária. Há muitos de vocês que fazem ciências sociais, turismo também, uma leitura clássica a qual a gente remete é o texto de Kant, as formas elementares da vida religiosa. Essa grande oposição sagrado-profana é alguma coisa bastante importante na obra dele, no texto dele, e que é alguma coisa também bastante importante para a gente que trabalha no próprio patrimônio e do turismo. Então é interessante notar que a inflação patrimonial ganha fôlego, né, na mesma medida que a globalização avança a lugares mais recônditos do planeta, desencadeando reações como as que implicam o reconhecimento de novas identidades. Essa também é uma temática recorrente, por exemplo, em sala de aula, que eu faço cada semestre, e provocar, né, os estudantes com essa ideia. E aí, vocês acham que a globalização ela é esse movimento inexorável que tudo homogeneiza, ou ela, por outro lado, é esse grande fenômeno que permite justamente a emergência de novas reivindicações identitárias, culturais, grupos mais diferentes que antes não se sabiam ser possuidores de uma cultura, se é que alguém do Sul tem uma cultura, passam a se reclamar, então, detentores de um conjunto de códigos ou sistemas de classificatórios que a gente vai nomear de cultura. Até é interessante tocar nessa temática, porque há uns 4 dias eu estava em visita técnica na cidade de Paraty com um grupo de alunos da universidade, e nós estávamos conversando na beira da praia. Isso é trabalho. Na beira da praia com um pescador caiçara, que se nomeava, que se autonomeava como caiçara, e a todo momento ele fazia referência. Então, é interessante, é importante vocês estarem vindo conhecer a nossa comunidade, a nossa cultura caiçara. Depois chega um membro mais jovem do grupo e diz: poxa, legal vocês estarem privilegiando, dando essa força para nós aqui, né, que somos os detentores dessa cultura caiçara. E em algum momento me deu vontade de perguntar: o senhor Elcio, como foi que o senhor se descobriu então caiçara? Né? Quer dizer, como foi inventada essa ideia de uma cultura caiçara? Porque isso é alguma coisa que não estava dada claramente para eles desde sempre. Em algum momento isso aparece, seja através da presença de, enfim, turismólogos que vão mobilizar o seu saber fazer para chamar a atenção dessas pessoas para: não, vocês possuem, detêm uma cultura rica e que está sendo ameaçada, seja pelos interesses imobiliários ali
resistir a muitos deles. Então é preciso lutar, reagir. Vamos construir então uma associação e lutar, reivindicar direitos à posse da terra e impedir que esse mundo moderno acabe com essa comunidade antes tida como preservada ou autêntica. Coloco isso sempre em aspas, para não cair, para não deixar, às vezes, dar a impressão de que a gente está tomando essas noções, essas categorias, como se elas fossem dadas, como se elas fossem claras, que estivessem prontas desde sempre. Não, não é nada disso. Então, o fato é que, voltando para o tema, o patrimônio é inventado ou reinventado em todos os lugares do mundo por grupos, coletividades, minorias, estados, não importa. Essa é uma ideia que o Sandro ressaltou e que eu achei da maior importância. Como é que isso pode ser pensado, lido ou visto no Brasil? Não, eu digo que no Brasil esse processo vai responder a situações variadas. Certamente uma delas diz respeito ao fato de que grupos sociais, antes não reconhecidos como importantes à fundação da matriz cultural brasileira, vão ganhar uma visibilidade na cena já há algum tempo, na cena, né, desse campo quente de discussões de grupos que fundaram essa matriz cultural brasileira. E aí, na Constituição de 88, né, principalmente no seu artigo 1, a gente vai observar, né, pela primeira vez talvez, a importância que esses diferentes grupos étnicos aportam a essa ideia de uma cultura brasileira não mais fundada simplesmente na ideia do mestiço ou da mestiçagem, mas na ideia, efetivamente, né, da pluralidade étnico-cultural, a ideia mesmo de uma multiculturalidade. Esse processo todo vai descambar, nos anos 2000, na emergência de um decreto federal, que é o 3.551, do ano de 2000, que é o decreto que vai instituir o registro de bens culturais de natureza imaterial e que cria também o Programa Nacional do Patrimônio Material. Quer dizer, com esses primeiros instrumentos legais que vão valorizar e enfatizar a dimensão do patrimônio material, já se alarga bastante a esfera dos bens que vão adentrar a esse campo do patrimônio. Porque uma acusação que a gente encontra frequentemente assinalada em aspectos técnicos, ou mesmo em alguns textos um pouco mais rasteiro na academia, é de que os grupos étnicos, sejam indígenas, sejam africanos, frente ao português, ao europeu, careciam, né, de uma materialidade, careciam de bens materiais que pudessem ser registrados, melhor, tombados. Então, coisa que não é verdadeira. Mas se via isso regularmente sendo assinalado ou ressaltado. Essa é um pouco uma explicação de por que você via uma hegemonia gritante e exacerbada, né, de registro de bens materiais europeus, sobretudo. Isso vai ser um pouco revolucionário nesse campo, o conceito de patrimônio vai ser alargado. Claro, ele já começa a ser alargado, ele já começa a ser transformado desde o momento em que a gente tem, né, cada vez mais a aceitação do conceito antropológico de cultura, que é uma coisa que vai penetrando em diversos campos do saber humano, da academia, principalmente, da sociedade de uma maneira geral. Mas com essa revolução desse campo, dessa categoria, desse conceito, a gente chega no Brasil nos anos 2000 com isso que a gente realmente pode chamar de uma inflação patrimonial. E aí eu fiz um pequeno apanhado de alguns desses novos bens de base e material que chamam a nossa atenção e que colocam para a gente esse debate, esse problema. Quer dizer, há uma banalização do uso dessa categoria de patrimônio? Isso realmente é sério? Será que é isso mesmo? Vale tudo? A gente
vai botar tudo aí nesse campo do patrimônio, como é que vai ficar essa fronteira, então? Então, só para vocês terem uma ideia, desde os anos 2000, a gente vai ter diversas manifestações que foram trazidas para esse campo. Por exemplo, a torcida do Flamengo, que é uma coisa para a gente realmente duvidar, né? O ofício de fotógrafo de rua, mais conhecido como lambi-langa, né? Eu acho que quem já não viu isso, já percebeu aquele sujeito na praça fazendo fotos, depois, enfim, não sei se langa hoje em dia tudo se usa outras técnicas, mas isso realmente foi obra de intervenção da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A capoeira, o samba, o jongo, os poemas do Profeta Gentileza, né? As pessoas que chegam à rodoviária no Rio de Janeiro vêm, né, nas pilastras, nos pilares, os seus poemas. Eles foram pintados em algum momento e depois, através do projeto feito da UF, eles foram recuperados. Isso adentrou o campo do patrimônio, é patrimônio, então tem todo um conjunto de leis que o protegem e zelam por ele. O ofício de vendedor ambulante de mate, né, nas praias do Rio de Janeiro, mate, limonada e biscoito Globo, biscoito de polvilho, né? Não precisa ser necessariamente biscoito Globo. A feijoada carioca disse que alguns grupos na cidade do Rio de Janeiro, enfim, sobretudo você vai encontrar isso em sites na internet que mobilizam essa discussão sobre o carioca tem um prato típico. Na verdade, eu estou deixando se tem ou não tem, mas o que importa é como as pessoas vão se posicionar. Não, o Rio de Janeiro não tem um prato típico, o carioca não tem um prato típico. Não, tem sim. E qual é? É feijoada. Como que a feijoada não seria esse prato nacional por excelência? Não, mas ela foi inventada no Rio de Janeiro. Mas e o mito da invenção da feijoada nas senzalas? Como é que é isso? Não, isso foi uma construção para tentar apaziguar, né, baixar os ânimos. Não, olha, teve uma contribuição de matriz africana importante. A feijoada já existia em Portugal, né, quando o Brasil foi descoberto. Na verdade, é no Rio de Janeiro, e sobretudo feita com feijão preto, que ela ganha aí essa capa de prato, né, ou elemento gastronômico autêntico e identitário. Se é ou não é a grande questão, não importa, a gente não vai tirar uma resposta sobre isso. Mas é ver, e aí faço mais uma fonte como o senador levantou aqui, é observar como pessoas, sujeitos, grupos, coletividades plenas de interesses vão fazer usos sociais desses elementos, para demarcar uma identidade, para se separar de um outro grupo, para criar uma fronteira, para se distinguir das mais diferentes formas. A cachaça, a caipirinha, tem também o sanduíche bauru, o empadão goiano, até a voz da narradora oficial do aeroporto do Galeão, Iris Letieri, também foi alvo de um decreto do Eduardo Paes. A Feira Hippie de Ipanema, o tatuí, que na verdade não é aquele crustáceo que fica na praia, não, é a rosquinha produzida há mais de 100 anos em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. O funk carioca, a Serra das Cervejas em Petrópolis, o bloco do cordão do Bola Preta, a escadaria Celarão na Lapa, o sambódromo, a estátua de Martinho da Vila. Esse número é inesgotável e não para de aumentar. Então foi a partir do encontro desse tipo de coisa. A torcida do Flamengo realmente não é sério, mas foi a partir do encontro desses eventos que eu comecei a me perguntar, e aí, o que está em jogo? E eu fui buscar algumas leituras, né, algumas reflexões. Encontrei vários intelectuais, sociólogos, antropólogos que também refletiam sobre essa inflação, ou esse boom. E diga aí quando chegar lá, se preocuparam ou não. Eu queria também falar uma coisa, deixar claro que estamos em terreno movediço, ambíguo e difuso, uma vez que a gente está lidando com valores.
não precisa ir tão longe, mas apenas sublinhar que onde há patrimônio há interesse, e onde há interesse há atores organizados capazes de trilhar o apito, no sentido que o Roger Becker atribui a esse termo. Ou ainda, segundo o Peter Berger, é quando a gente está lidando com campo de valores, é quando a gente tem mais de uma definição ou ponto de vista em jogo. Interessa, sobretudo, ver isso, né? Colocando em contraste diferentes perspectivas e não somente uma oficial. Um importante pensador no campo do patrimônio é o José Reginaldo Gonçalves. Eu tive a grande chance de ser meu professor no meu mestrado. Ele diz o seguinte, agora eu estou citando ele, esse texto comigo, agora eu estou citando ele. Os chamados patrimônios culturais tornaram-se objeto de uma obsessão coletiva. A gente observa que há inúmeras cidades, inúmeras associações, grupos que estão trabalhando agora mesmo, nesse momento, né, em prol, seja do tombamento, seja do registro de um patrimônio que eles consideram importantes, a ponto de representar a localidade, um grupo ou a cidade. Mas isso, para o Gonçalves, se chama a própria obsessão coletiva. O Rashid Amiru, que era esse antropólogo, sociólogo muito importante, que pesquisou o campo do patrimônio, fala o seguinte para a gente. Hoje em dia, ele está falando isso no começo dos anos 2000, tá? Hoje em dia patrimonializa-se muitos fenômenos, notadamente saberes fazeres. A gente está no campo eminentemente do imaterial, tal como a fabricação de um queijo ou a cultura de um legume. Isso na França, que zela por um patrimônio gastronômico, é uma coisa muito importante. Então são esses saberes fazeres ditos tradicionais ou de terroir, expressão que atrai no imaginário da autenticidade, muito apreciado e instrumentalizado pelos profissionais de turismo. Essa ideia de terroir é algo que também a gente começa a observar e perceber em inúmeras narrativas e falas de pessoas engajadas no campo do patrimônio do Brasil. Então eu uso um vídeo assim, com os estudantes da disciplina de patrimônio sobre o queijo do Cerro, né? O da Serra da Canastra também. E na fala desses produtores, dessas pessoas, você já percebe o sujeito falando, não, porque aqui, é somente aqui no Cerro, né, na Serra da Canastra, que a gente fabrica esse queijo. Em mais nenhum outro lugar. Aqui tem um terroir, quer dizer, um conjunto de características naturais, culturais e sociais que, em conjunto, formam, né, esse patrimônio, essa ambiência, esse ambiente que produz esse queijo inigualável, que você não vai encontrar em nenhum lugar. O sujeito chega inclusive a falar, olha, aqui a gente não transporta leite em caminhão. Isso faz a diferença no final para essa qualidade. Não sei se faz, porque tudo depende também desse imaginário que vai ser mobilizado, da gente querer realmente acreditar que o leite não foi misturado com químico, não foi transportado à mão, a vaca comeu aquele capim que cresce só ali naquela região, que dá um gosto ao leite, e aí por diante. Mas enfim, a ideia de patrimônio nesse caso evoca mais a noção de selo, diz o Rashid Amiru, quando se cola a esses modos de saberes fazeres, no sentido comercial da marca coletiva depositada, que a proteção estrito sensu de objetos testemunhas de uma história coletiva. Acho que com isso a gente chama a atenção também o fato de que, enquanto alguns estão muito preocupados com essa questão identitária, ou da memória, né, ou do pertencimento, ou do registro, né, de não deixar que se apague, que se perca um fato relevante, seja um grupo de trabalhadores, como o Porto do Rio de Janeiro, que nesse momento de reforma da zona portuária, que não tem muita vez ali. Há também interesses econômicos poderosos aí por trás. A gente não pode deixar de perceber isso. Enfim,
O efeito mais imediato desse movimento mostra, então, segundo Rachid Liru, aí agora vou citá-lo, tem a tendência a levar a uma patrimonialização de produções menos investidas culturalmente e a um empobrecimento da diversidade das outras, quando essas não são postas simplesmente de lado. Então, o que ele está querendo chamar a atenção é o seguinte: tá, muita coisa tem sido patrimonializada, vai ser patrimonializada, e há dentro desse campo alguns elementos que não têm tanta importância assim. Mas isso também não encerra o debate. Porque o que é importante para quem? É algo que a gente tem de se perguntar também. O José Gonçalves, José Reginaldo, vai colaborar aqui nesse campo de ideias com uma fala muito interessante. Em sua busca obsessiva pelo objeto de uma perda irreparável, esteja ele situado no universo autêntico do passado das culturas populares ou das culturas primitivas, o patrimônio, na verdade, transforma localidades em pontos de atração turística. Então, esse é um outro aspecto que a gente não pode perder de vista. Quando o patrimônio, quando alguma coisa é patrimonializada, imediatamente ele meio que é tomado pelos atores que estão produzindo isso que a gente chama de campo do turismo, para conectar um roteiro, inserir um roteiro, chamar a atenção do viajante, do turista, enfim, para esse objeto. E talvez esse seja não estou falando mal do turismo, não, pelo contrário, esse é nosso queridinho. Mas ele talvez seja esse último sujeito que vai se apropriar de um certo imaginário, seja de culturas tradicionais, de povos autênticos, entre aspas. Antes você teve o missionário, o colonizador, o artista, o intelectual, e inclusive o etnólogo. Eu me deparei com um trabalho, por acaso, fui muito feliz, de uma francesa que ela tenta assinalar, fazer um trabalho comparativo na África e na Europa, de como é que os etnólogos, sejam no norte da França, na Bretanha, quando eles chegam lá no final do século XIX, no começo do século XX, começam a pintar aquela região da Bretanha como sendo o berço da civilização francesa. Os bretões como herdeiros dos povos celtas, guardiães da autêntica cultura francesa. No país Dogon, na África, você também tem etnólogos, e foi lá que, nos anos 30, se dirigiu a primeira missão, digamos, de trabalho de campo na França. De fato, você tem uma série de intelectuais que vão também pintar um quadro primitivizando esses outros sujeitos, essas pessoas que são encontradas lá. Essa é uma crítica que se faz, que alguns antropólogos falam. Há muitos intelectuais franceses, Maurice Lignac, em alguns casos, os antropólogos primitivizam esses outros. Não tem escrita, tradição oral, mas na verdade não necessariamente é assim. Interessante que depois os agentes do turismo tomam esses relatos, usam para compor seus roteiros, suas narrativas, e os turistas, quando chegam, seja na Bretanha, seja no país do Dogon, na África, com os seus guias, estão lá em busca daqueles traços, daquelas características que estão assinaladas nos guias. E em muitos casos se decepcionam, porque aquilo que foi pintado tradicional e autêntico não é visto, não se vislumbra. Haveria muito mais a ser dito, mas o meu tempo já se esgotou. Eu já cheguei a 20 minutos e eu vou parar por aqui para que a gente possa debater. Acho que tem muita coisa para debater, e nesse debate eu recupero algumas das ideias que tem aqui para frente, mas não quero me delongar mais. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.
que a fala do Santo e do Euler dá para ouvir lá atrás. Já cada um deles colocou muitas questões, tá? Eu acho que já existe uma complexidade de questões, né? Em cada uma das falas, e elas se complementam, se entrecruzam. Então, eu acho importante, eu vou só retomar algumas coisas rapidamente que estão inseridas nesse debate da proposta da mesa, que eu acho importante realmente abrir para vocês falarem, né, e colocarem as suas observações, inquietações em relação a, também, enfim, às questões que foram levantadas. Tá? Eu acredito que dos pontos-chave de toda essa discussão aqui a gente poderia até fazer um outro título de mesa, os paradoxos do patrimônio. Porque realmente tudo que está colocado, que envolve essa discussão das tendências da patrimonialização, desses excessos, se formos chamar assim, né, como está sendo colocado, nos remete a questões paradoxais, né, e, portanto, contraditórias. Para onde vai esse movimento, né, essa tendência de realmente a gente poder observar como o tema do patrimônio hoje ele vem crescendo em importância na academia, né? Dentro da área do turismo, dentro da área da história, da antropologia e também pelas próprias instituições públicas. Tanto é, se não fosse assim, a gente não estava aqui discutindo isso. E uma das coisas que, assim, apontando alguns desses paradoxos para apimentar mais a discussão, é que a questão do patrimônio, ela trabalha, ela evoca essa necessidade, como Sandra apontou algumas coisas, da memória, né, e da preservação. Geralmente, quando se trata do tema, se vem à tona a necessidade do patrimônio, representa uma necessidade de preservar alguma coisa. Preservar alguma coisa significa você manter ao longo do tempo aquela situação estabelecida, né? E aí vem também as questões que o Sandro colocou de como que isso traz questionamentos quando se trabalha com comunidades chamadas tradicionais, né, como índios, podem ser outros também, mas eu acho que a grande questão é as chamadas comunidades tradicionais e as chamadas sociedades modernas, né? Então, aquela velha discussão da tradição e da modernidade, eu acho que ela está por trás dessas questões. Então, a questão da preservação, ela nos evoca uma não mudança, de certa forma, uma intenção de uma certa estabilidade que muitas vezes é colocada nessas comunidades tradicionais, e por isso, para que você vai ter patrimônio se, entre aspas, naturalmente aquela comunidade tenta constantemente se manter dentro de uma não mudança, de uma estabilidade ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, e aí sempre a gente tem, já foi levantado aqui, eu acho que uma das questões-chave hoje de se discutir patrimônio é o turismo. Eu vejo que o turismo tem cumprido um papel importante nessa questão da discussão do patrimônio, não tanto no sentido intelectual, mas no sentido da prática turística, porque é isso que eu estava comentando um pouco. O patrimônio hoje ele é atrativo turístico. Né? E muitas comunidades elas vão buscar essa referência de o que nós temos aqui de diferente, né, que possa ser preservado, para mostrar ao outro, porque quando se fala na defesa do patrimônio, vem já também comentado a ideia da identidade, é uma necessidade de identificação e ao mesmo tempo de reforço de uma identidade local, e essa é uma outra discussão que vem acompanhando aí todos os chamados processos de globalizações, né? Que não é uma, são várias, né? Mas no campo cultural, todas as discussões da defesa da cultura hoje, a cultura
uma grande questão de mobilização de diferentes sociedades como um valor, como se a cultura de repente passasse a ser um valor diferenciado dentro do campo do que é a mídia social. E buscar essa identidade você precisa preservar, buscar uma identidade sempre para quê? Para a sua própria comunidade se conhecer. Em algumas situações pode funcionar nesse sentido, mas eu vejo que uma outra grande questão que construir uma identidade através do patrimônio ou reforçar uma identidade local através do patrimônio é sempre você mostrar essa identidade para o outro, porque a identidade ela se constrói em função do outro, daquele que está fora. Quem é esse outro? Esse outro, numa parte das vezes, está sendo turista. Boa parte das vezes, não necessariamente, mas essa é uma questão que eu estou colocando ali também para discussão. E coisas que também já foram faladas nessa necessidade de você criar uma identidade através do patrimônio é sempre também uma representação de poder, porque já foi falado também quem atribui valor a determinado patrimônio. Como que isso, determinada coisa, seja lá material ou imaterial, passa a ser valorizada? Quem atribui esse valor? Quem legitima que isso tenha valor? Isso envolve disputas, muitas vezes, de poder, do que é ou não valorizado, que deve ou não ser valorizado. E por isso, muitas vezes, aquilo que o Elton acabou de falar, quando o turista chega numa determinada localidade para visitar determinados atrativos patrimoniais, o que ele está enxergando ali? É um conjunto de coisas que foram sinalizadas para serem vistas, enquanto outras ficam ocultas, não são dignas de ser vistas. Mas até se chegar a esse processo, você tem uma disputa de valorização, e muitas vezes conflituosa, para se chegar a esse resultado. Então, acho que essa é uma questão importante. Vejo também que a valorização do chamado patrimônio imaterial, o saber o que fazer, que está chamando mais a atenção, que está mais na onda do debate, é também entrar nessa disputa também de um mercado de consumo também. E aí volto para a questão do turismo. O turismo hoje você tem muito a discussão da experiência turística que passa por aquilo que você experimenta, que é aquele queijo que só lá eu comi, mas no lugar o gosto dele é diferente dos outros. Às vezes não é, a pessoa sai achando que é. Então a patrimonialização também pode servir dentro dessa tendência das globalizações, da competição dos destinos turísticos, dentro de um mercado global aí, como é que você vai competir para oferecer seus produtos, que muitos deles são os produtos culturais, de consumo dentro de uma lógica cultural. São algumas coisas que estou articulando, mas vou deixar aberto para o pessoal, porque tem muitas coisas em aberto. A gente estava aqui mesmo para